Hoje nós vamos falar sobre um momento super importante e divertido do dia, que é o passeio do seu cachorro. Mas será que você está tomando todos os cuidados necessários quando você sai com ele? Fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar quais são os principais cuidados que você deve ter ao passear com o seu cachorro. Número 1, escolher o horário certo para passear. Um dos primeiros cuidados que você precisa ter é escolher bem o horário que você vai passear com o seu cachorro, principalmente no verão. Um calor muito forte, o seu cachorrinho pode passar mal na rua, ele pode chegar a desmaiar. Tem que ter muito cuidado, principalmente com os cachorrinhos braquicefálicos, que têm um pouco mais de dificuldade de respirar no calor. Fique bastante atento com a temperatura do asfalto, gente. Às vezes você vai sair com seu cachorrinho no fim do dia, você fala, agora já tá no fim do dia, o sol já baixou, eu posso passear com o meu cachorro. Mas não se esqueça, coloca a mão no chão e olha como é que tá o asfalto. Por quê? Porque aquele chão ficou tomando sol o dia inteirinho. Então muitas vezes a temperatura já tá agradável, mas o chão está muito quente ainda. Tome muito cuidado também com aquelas tampas de bueiro que são de ferro e elas costumam ficar pelando de quente. Não deixe o seu cachorrinho pisar naquelas tampas de ferro, ele pode se queimar. Número 2, use os equipamentos corretos. O que são esses equipamentos corretos, né? Certifique-se de que a coleira do seu cachorrinho está bem segura, ela não está frouxa no seu cachorrinho, também não está tão apertada a ponto de incomodá-lo. Uma outra coisa que vocês precisam se atentar, coleira também tem data de validade. Os fechos podem se estourar se a coleira for muito velha, o mosquetão pode quebrar se o seu cachorrinho for um pouquinho mais forte, ele der um puxão na coleira. Então verifica aí se a sua coleira já for um pouquinho mais antiga, um pouquinho mais velhinha, troca essa coleira, compra uma nova. E quando você for comprar, dá uma puxadinha, dá uma testadinha, compra sempre de marcas confiáveis, produtos que você sabe que são bons. Se acontece de uma coleira estourar na rua, um fecho de um peitoral, um mosquetão, e o seu cachorro se assusta e sai correndo, pode acontecer um acidente gravíssimo com ele, Ele pode ser atropelado, ele vê um cachorro do outro lado da rua e quer sair correndo, e nisso ele puxa, estoura a guia e vai, pode brigar com outro cachorro também. Então tomem cuidado com o equipamento que vocês usam. Número 3, identificação sempre. Um cuidado simples pode salvar a vida do seu cachorro. Então imagina que aconteceu alguma coisa, ele escapou da coleira, fugiu e saiu correndo, você não consegue pegar ele ali na hora e ele não tem uma plaquinha de identificação. Isso vai ficar muito mais difícil para você encontrar ele. Se seu cachorrinho tiver uma plaquinha de identificação, fica muito mais fácil. Alguém pode encontrar o seu cachorrinho e aí a pessoa encontra o seu cachorrinho e pode te ligar, tendo aquela plaquinha de identificação. Hoje em dia também a gente já tem GPS, Então são pingentinhos de GPS que você coloca no seu cachorro, pendura na coleirinha dele e você pode ficar tranquilo, porque caso o seu cachorrinho se perca, vai ser muito mais fácil para localizá-lo. Número 4, leve água e faça pausas, Principalmente se você for fazer uma caminhada mais longa ou então em dias muito quentes. Aí sim você precisa levar uma garrafinha de água para o seu cachorro para ir hidratando ele durante o passeio. Quanto a fazer pausas, você precisa observar o seu cachorro. Ele está muito cansado? Faz uma pausa, deixa ele descansar um pouquinho, numa sombrinha, tranquilinho, alguns minutinhos, e aí você volta a caminhar novamente. Isso principalmente quando você vai fazer passeio com um cachorro mais idosinho ou então um filhote. Preste bastante atenção aos sinais que o seu cachorrinho te dá quando ele está cansado. Número 5, atenção ao ambiente. Quando você vai passear com o seu cachorrinho, você precisa prestar bastante atenção ao seu redor. Nunca deixe o seu cachorrinho cheirar fezes, xixi, lixo que tem na rua, outras coisas que o pessoal joga pela rua, porque isso pode trazer alguma doença para o seu cachorrinho. Ou então até
se ele pega um pedaço de comida que tá ali, você não sabe se tem alguma coisa, ele pode sim ter uma intoxicação. Toma bastante cuidado com isso, os cachorros são rápidos. Você pensa que ele tá só farejando ali, porque os cachorros quando passeiam precisam farejar, e aí numa bobeada o seu cachorrinho abaixa a cabeça ali e come. Toma cuidado, não fica no celular, né? Eu sei que é uma hora de distração também para vocês estão passeando, estão levando o cachorro para passear, e aí vocês ficam lá no celular olhando, mas toma bastante cuidado com isso. Uma distração pode acabar acontecendo alguma coisa de ruim pro seu cachorrinho. Outra coisa que você tem que tomar bastante cuidado no ambiente é com cachorro solto. Geralmente cães de rua, que são, né, que moram na rua, ou de algum morador de rua, algo do tipo, geralmente não tem problema, porque são cães muito bem socializados, né? Eles ficam ali na rua, então eles veem muita gente, muito cachorro, tem muito barulho de trânsito, muito barulho de gente, muito tudo. Então eles são muito sociáveis. Então é mais difícil de acontecer alguma coisa, como por exemplo uma briga. Mas tomem cuidado com pessoas que estejam passando na rua com o cachorro, ou então alguém que está abrindo o portão, você está passando numa rua, viu um portão abrindo, toma cuidado, já fica em alerta para ver se não vai sair correndo nenhum cachorro daquele portão, porque esses sim são os mais perigosos. Não estou dizendo que o cachorro é perigoso porque ele é de dentro de casa. O cachorrinho que é de casa, muitas vezes ele não é tão bem socializado. Ou então, se você está passando ali na frente da casa dele, tem o problema do quê? Da territorialidade. Então, ele está ali defendendo o território dele, a casa dele. Se acontece dele escapar, e o seu cachorrinho está passando bem ali na hora, pode ser que aconteça alguma briga, né? Então, toma bastante cuidado com isso. Isso pode acabar acontecendo um acidente gravíssimo, tá bom, pessoal? Ai, Joyce, mas e aí, o que eu faço se acontecer, por exemplo, de estar na rua com meu cachorro, foge algum cachorro de um portão e vem pra cima do meu cachorro? A primeira coisa que você vai fazer é proteger ele, né? Então você vai colocar ele para trás de você, não dê as costas pro outro cachorrinho e vai jogando o seu cachorrinho para trás e vai rodeando. Uma outra coisa também, e eu acho muito válido que eu faço isso também, você pode carregar, sabe aquelas biribinhas, estalinhos de biriba de criança? Criança gosta muito de brincar, você pode carregar essas biribinhas e numa emergência, se um cachorro vier atacar o seu, você pode estourar uma biribinha, né, para tentar ali apartar, para dar um sustinho neles, para não acontecer o pior. Já aconteceu comigo uma vez, já tem bons anos isso, eu estava passeando com 5 cachorros, né, eu fazia passeio e tinha um outro passeador do outro lado da rua, com bastante cachorro, ele devia ter uns 5, 6 cachorrinhos também, e aí, do nada, a gente andando na rua, de repente, aparece 2 pitbulls e foram para cima de quem? Dos pequenininhos, foi pra cima dos cachorros que estavam com aquele passeador. Na hora, eu catei, sem pensar, eu catei o saquinho de biribinha que eu tinha e joguei. E nisso, os pitbulls, eles se assustaram e acabaram correndo pro outro lado, né? E acabei evitando também, assim, a briga entre eles. Se um pitbull pega ali os pequenininhos, tinha 3 maltês, tinha uns shih tzu também. É uma bocada só. Mas, gente, não vai ficar estourando biribinha torta direito por aí. Qualquer situação que você acha que o seu cachorro está em perigo, porque você pode causar um trauma no seu cachorrinho. Ele pode ficar com medo de você ficar estourando biriba para ele. As biribas são para uma emergência. Caso venha algum cachorro atacar o seu, né, ou você veja alguma briga acontecendo, você pode tentar separar com esses estalinhos, tá? E número 6 e último, recolha as fezes do seu cachorro. Isso parece muito óbvio, mas não é tão óbvio assim. Eu ando muito pelas ruas, né? Eu faço passeio, adestramento, então eu ando muito pelas ruas. E eu vejo que muitas pessoas ainda não pegam o cocôzinho dos cachorros. Sempre tem uma pessoa que acaba pisando naquele cocô. Ou a pessoa ou algum cachorro acaba pisando.
Joyce, mas o meu cachorro fez cocô ali no matinho. Quando chover, ele desintegra e some de lá. O seu cachorrinho vai passear naquele local amanhã. E o cocô que o seu próprio cachorro fez vai estar lá. O seu próprio cachorro corre o risco de pisar naquele cocô. E você corre o risco de pisar naquele próprio cocô também. Então, por favor, peguem o cocô dos seus cachorros. Carrega saquinho, já deixa um saquinho amarrado na guia dele, né? Chegou em casa, já deixa uns 2 saquinhos amarrados. Hoje em dia tem já aqueles porta-saquinho que você pendura, um rolinho de saquinho já na coleira, na guia. Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim quando eu ando pelas ruas e vejo esse monte de cocô que tem espalhado por aí. Gente, esses foram os principais cuidados que você precisa ter ao passear com o seu cachorrinho, né? Algumas coisas parecem ser óbvias, mas não são tão óbvias assim. Pelo tanto de gente que eu vejo por aí, acontece alguma coisa, né, inesperada, como por exemplo isso do seu cachorrinho fugir. Meu cachorrinho nunca vai fugir, ele é super tranquilo. E se ele se assustar? E ele não tiver ali uma plaquinha de identificação, não tiver um GPS? Acontece bastante. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas. Se você não é um inscrito aqui do canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho para ficar sabendo quando tiver vídeo novo por aqui. Vejo vocês na próxima. Beijo!